Pensei para não passar muito. 8 horas. 20 minutos. Isso aqui foi um tema de um seminário que durou 5 dias. Mas tudo bem, vamos lá. Na verdade é o seguinte: bom, todos nós, ou quase todos nós, temos uma origem religiosa em alguma religião tradicional. Isso normalmente acontece. E como eu fui católico, eu sempre ouvi dizer e sabia até rezar, e lá na religião católica nós rezamos. E falava o seguinte: a oração do creio em Deus Pai, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, e assim vai. Então sempre ouvi dizer que Deus é Criador de tudo e de todos. Já ouviram falar nisso? Que Deus é Criador de tudo e de todos? E normalmente nós acreditamos, porque na verdade Deus é o Criador de todo o universo. Porém, existem algumas coisas que muitas vezes elas fazem com que nós perdamos a referência do que é Deus e as coisas que acontecem. Nós estamos no planeta de provas e expiações. É só abrir o jornal. Agora deve estar passando daqui a pouquinho o Jornal Nacional. Você vai ver um monte de crime lá, só coisa ruim acontecendo, que nós chamamos isso tudo aí de mal. Então vamos acordar qual é a origem do bem e qual a origem do mal. Vamos tentar falar em 20 minutos, né? A primeira pergunta que devemos fazer é: Deus criou o mal? Ele não criou tudo? Nós concordamos que Deus criou tudo. Será que Deus criou o mal? Deus criou o bem? Bom, dentro de um conceito de nós pensarmos em Deus, precisamos fazer algumas perguntas, né? Nós temos que estar sempre fazendo pergunta para nós mesmos, tentando responder. Bom, sendo Deus o princípio de todas as coisas e que Ele é toda sabedoria, bondade e justiça, como explicar que o mal que observamos não pode ter nele sua origem? Bom, analisando os tributos de Deus, toda bondade, toda sabedoria, toda justiça, imaginar que o mal vem de Deus, ela vai em contramão que nós achamos ou entendemos que sejam os atributos de Deus. Bom, Deus criou o mal, nós falamos que Ele criou tudo. E é por isso a intenção é nós fazermos uma reflexão e talvez analisarmos as coisas do mundo com outro pensamento, com outros olhos, né? E a doutrina espírita nos ajuda nesse ponto. Dentro desse conceito de espírito, vamos ver que o espiritismo traz como conceito de bem e conceito de mal. Então, Kardec perguntando aos espíritos superiores e eles então respondendo a Kardec, né? Ele trouxe um conceito do que é ser, o que é o bem e o que é o mal. Olha só, fazer o bem é proceder de acordo com as leis de Deus. Os espíritos falaram o seguinte: o que é fazer o bem? O que é o bem? Proceder no bem é eu estar de acordo com as leis de Deus. E o que é o mal? Né? Fazer o mal é a ausência do conhecimento das leis de Deus. Então ele já deu uma dica, né? Fazer o bem é proceder de acordo com as leis. Mas que leis de Deus são essas, né? Todas as leis, físicas, morais, todas as leis criadas por Deus. Uma vez nós nos afastando desta lei e consequentemente esses atos vão gerar consequências, e essas consequências é que nós chamamos de mal. E quando tivermos de acordo, estaremos praticando o bem, né? Então, dentro desse pensamento, o conceito que os espíritos nos trouxeram, fazer o bem então está de acordo com as leis de Deus. É isso? Em 20 minutos, precisamos saber o que é isso, tem que se matricular nos cursos, né? 20 minutos é só para a gente ter uma reflexão. Bom, origem do bem e do mal. Mais algumas dicas para a gente entender de onde vem isso. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Conforme o homem vai crescendo na escala evolutiva, quando eu falo homem, é que já tem livre-arbítrio, só para efeito de ilustração, ele deixa ao homem a escolha dos caminhos. É isso? Então, Deus, uma vez o homem na escala evolutiva alcança
a propriedade de homem, ou seja, tem razão, raciocínio, e Deus então deixa a escolha do caminho para esse homem, somos nós. E dentro desse contexto, o que acontece com o homem que já tem o livre-arbítrio? Confiando em si mesmo mais do que em Deus, aí começam os problemas do homem, que ele confia mais em si do que em próprio Deus. O homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias às leis, efetuando desse modo uma intervenção na harmonia divina. Ou seja, uma vez eu posso escolher o caminho a ser trilhado, fazer ou não fazer, porque eu já tenho o conhecimento, né? Então olha só, eu tenho o conhecimento, eu tenho o que regula esse conhecimento na hora de proceder, que é as leis de Deus, que estão aonde? Dentro da nossa consciência. Aqui a gente precisa pular um monte de etapas para informar. A consciência se resume no grande termômetro do que fazer ou não fazer. Uma vez que eu sei, né, um índio canibal que mata o outro para comer, ele está praticando o mal? Não. Porque ele não tem consciência, ele não sabe que aquilo é o mal. Agora o homem, entendendo o que deve e o que não deve fazer, Jesus nos ensinou muito claro, é só se colocar no lugar da pessoa ou da situação que você pretende tomar alguma atitude, né? Jesus sempre falou, quer entender se você deve ou não fazer alguma coisa, inverte a posição, mas inverte mesmo, né? Aí você vai ter a noção se deve ou não fazer. E o homem, dentro dessa consciência, dentro das suas imperfeições, no início da sua escala evolutiva como homem, ele toma as suas atitudes, né? E tomando essas atitudes, ele interfere aonde? Na harmonia divina. Uma vez interferiu na harmonia divina, nós chamamos isso de mal. Eis aí o mal. Toda vez que escolhemos ou fazemos alguma coisa que vai interferir na harmonia divina, é muito fácil da gente entender, basta nós nos colocarmos no lugar de quem vai sofrer a ação que nós vamos praticar. Eis aí o mal. Então o mal, na verdade, só para a gente resumir, que essa conclusão chegaria lá no final, ele é uma decorrência da escolha que o homem faz, que vai em desacordo com as leis de Deus. Nós falamos que isso é o mal. Aí nós podemos enumerar aqui pelo menos 600 ações que nós falamos e vamos constatar que realmente geram mal. Então está mais do que claro que não foi Deus que criou o mal. Isso? Bom, dentro dessa situação nós vamos falar das nossas escolhas, né? Aqui é mais para efeito didático. Alguém já viu uma criança nascer com um cachimbo da paz na boca, saindo fumacinha? Não é isso? Nunca ninguém viu, e nunca também ninguém viu, como a deusa Samu gosta de brincar, né? Alguém correndo pela rua de Carapicuíba com um cigarro correndo atrás dele. Nunca se ouviu dizer nisso, mesmo porque é uma escolha, né? Os vícios, por exemplo, são uma escolha nossa, dentro de um contexto que aí vai entrar a parte social, não vamos entrar nesse detalhe. Porém, por mais que a situação seja arrastadora para que o espírito se embrenhe para esse caminho dos vícios, sempre no final das contas a escolha é dele, a escolha é nossa, e as consequências nós já sabemos que são, nesse caso aqui, mas tem consequências que não estão muito bem claras na nossa cabeça, mesmo porque nós estamos no mundo material, e dentro dessas consequências que nós sabemos, que essa aqui fica muito fácil de entender quais são as consequências, mas dentro de um contexto social tem muitas coisas que nós nem imaginamos que elas sejam o mal, porque elas estão em desacordo com as leis de Deus. E essas coisas que nós passamos a nossa vida inteira correndo atrás, né? Então passamos a vida correndo atrás de situações que vão nos trazer a interferência da desarmonia nas leis de Deus. Bom, como distinguir o bem do mal? Nós estamos falando do mal, que o mal existe, não foi Deus que criou, e ela é consequência das imperfeições e das escolhas erradas do homem. Isso? Como distinguir o bem do mal? Uma dica muito interessante está aqui, ó.
Se alguém quiser entender o que é bem e mal, Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, a infidelidade, a infelicidade real, a desgraça real, tem um monte, depende da tradução. Essa parte que os Espíritos nos trazem, eles trazem uma noção muito interessante do que seja realmente bem ou mal. Depende, né? E como depende? Nós, como já iniciado no Espiritismo e estudando as leis naturais, né? Estudando as leis que regem a nossa estadia aqui na Terra, nós temos uma dica muito interessante, observando as consequências do ponto de vista espiritual. Toda vez que nós observarmos as consequências dos meus atos do ponto de vista material, provavelmente eu estarei errando, porque nós fazemos exatamente tudo para que, do ponto de vista material, nós satisfaçamos o nosso ego. É isso? Eu até brinco, né? Sempre brinco com uma consequência. Imagina se em Carapicuíba tivesse uma vaga de emprego para cuidar de crianças e o salário é muito obrigado. Vai cuidar de criança de graça, do filho dos outros. Quantas mocinhas de 14 anos vocês acham que estariam nessa fila desse emprego? Nenhuma? Ponto de vista espiritual, era uma coisa boa para essas mocinhas. E se tivesse um concurso de modelo em Carapicuíba? Quantas meninas de 14, 15 anos vocês acham que estariam na fila? Talvez a fila iria lá para Osasco. Do ponto de vista material, o que é o bem e o que é o mal? Nós estamos perdidos ainda nessa situação. Isso aqui dá o termômetro exato. Qual é a consequência espiritual? Nós queremos a fama, nós queremos um monte de... Qual é a consequência? Eu sei lidar com aquilo? Provavelmente, do ponto de vista espiritual, isso será uma tragédia, isso será um mal. Dentro desse contexto, o objetivo divino ele é bem claro, é o nosso progresso. Para conhecer o bem e o mal, tivemos que prová-lo. Prová-lo no sentido de prova, nós temos que ter contato com ele. Como é que eu sei se eu sou egoísta ou não, se eu vivo isolado? Eu tenho que estar em contato com o próximo. Então, como é que eu sei se eu sou bom ou se eu sou mal? A não ser quando eu for provado. E se provado é dentro da perspectiva de conviver, ou seja, com a consciência e o valor moral do ser começa a fundamentar no seu progresso. Ou seja, Deus põe o remédio ao lado do mal. Muitas situações difíceis eu vou me relacionando com elas para que eu então aprenda a diferenciar o que é bom, o que é ruim, o que é bem, o que é mal. Tudo bem? Cegamos muitas vezes o remédio ao sofrimento. É isso? Nós precisamos experimentar um monte de coisas para entender que, do ponto de vista espiritual, aquilo é o mal. Do ponto de vista material, a gente perde aí uma encarnação inteira correndo atrás de coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Nós estamos falando aqui a origem do bem e do mal. Posso pular se lá ignorar. Tudo bem, né? A origem do bem e do mal. Nós vimos aqui o seguinte: Deus criou o universo, porém situações de bem e mal são escolhas que estão em desacordo com as leis de Deus. Ok? Escolhas ou atos em desacordo com as leis de Deus, elas vão interferir na harmonia do universo. Uma vez interferindo na harmonia do universo, sofreremos consequências, e essas consequências nós falamos que é o mal. Bem, dentro dessa situação, como eu faço então para resistir esse tal de mal? O Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: podemos resistir ao mal, né? A pergunta não é bem assim, mas Kardec faz uma pergunta ao Espírito: podemos ter força necessária para resistir ao mal? Os Espíritos falaram o seguinte: ou o mal tem uma força tão grande que passa a ser irresistível? Os Espíritos respondem o seguinte: o mal ele não é irresistível. O que falta no ser humano
é vontade. Então, o mal comum em si, resistir ao mal, vai da vontade de cada um. Claro, dentro de um contexto que nós vamos desenvolver com outros pensamentos. Mas resistir ao mal não significa negá-lo, e sim pacientemente lidar com a sua presença, mas sem perder de vista o bem. Estaremos em contato com o que chamamos de mal. Não é para negá-lo, não é para fugir, é para lidar com a sua presença sem perder de vista o que é Deus. Né? A gente brinca muito lá na empresa, todo mundo faz coisa errada, eu também faço. Opa, eu tenho que saber qual é o parâmetro de fazer ou não fazer tal coisa. Mas eu não posso fugir dessa tal coisa, né? E quando quem tem filho adolescente, é danado para acontecer isso. Meus filhos, quando eram menorzinha, existiam algumas coleguinhas, que a gente sempre fala que as coleguinhas aqui são da pá virada, né? Nosso filho nunca é desse jeito. Porém, eu peguei a minha esposa falando, eu não quero que você ande com tal fulana. Sim, meu Deus, eu peguei ela falando, eu falei, no primeiro momento, tá certo, né? Depois eu fiquei pensando nessas coisas aqui, o seguinte, ela pode até andar ou se relacionar de alguma forma com aquela pessoa, só que ela tem que ter o parâmetro seguinte, o meu limite é esse aqui, ela pode fazer, porém eu não vou fazer. E o nosso filho tem que ter esse parâmetro, o que é o certo e o que é o errado. Não é questão de eliminar a convivência com eles. Imagina se fosse eliminar a convivência das pessoas que estão em desacordo com as leis naturais. E não acredite que virá um planeta e vai chupar todos os maus e os bons vão ficar aqui. Porque a natureza ela não é assim. A lei de Deus não é assim. O sol nasce para os bons e não nasce para os maus. Chove na casa da horta do bom e não chove na horta do mal. Deus não trata assim. A lei de Deus ela é sábia. E lhe dando então a oportunidade de cada qual, vivendo entre si, os bons vão ensinando aos maus, entre aspas, e os maus vão aprendendo. Se não houvesse esse contato, os bons seriam sempre bons e os maus seriam sempre maus. Mas não é o caso da lei de Deus. Então, nós precisamos saber e não podemos nos negar a conviver com isso. Porém, eu preciso ter do ponto de vista o que é bem e o que é mal. Senão, me deixo envolver. E quando eu vejo, eu também estou fazendo esta parte do que a lei da natureza nos prega. Olha só que interessante. Mais uma vez, o mal existe. O mal existe. Ou não existe? Isso foi um tema de muitos anos atrás. Nem sei se essa história é verdade, mas pelo menos o contexto dela é. Né? A parte moral dela é. Em 1900, um professor universitário desafiou seus alunos com esta pergunta: Deus criou tudo que existe? Foi a primeira coisa que eu perguntei aqui, todo mundo falou que sim. Deus criou tudo que existe? O professor perguntou para os alunos. Um aluno respondeu valentemente: sim, ele fez tudo. Provavelmente era algum religiosozinho, né? Sim, ele fez tudo. O professor, né? Perguntou mais uma vez: Deus criou tudo? Perguntou novamente o professor. Sim, senhor, respondeu o jovem. O professor respondeu: se Deus criou tudo, então Deus fez o mal, pois o mal existe, e partindo do preceito de que nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mal. E as pessoas se confundem com essa pergunta aqui. Se Deus criou tudo e nós somos a imagem e semelhança de Deus, e o mal existe, Deus é mau. Por essência, Deus é mau. Ou Deus é bom ou Deus é mau. Deus é bipolar. É uma coisa que nós precisamos, e a intenção aqui é que ao término desse diálogo, eu comece a pensar exatamente no que seja o bem, no que seja o mal. Porque todo dia isso está na mídia. O bem e o mal é a briga eterna do bem contra o mal. E nós entramos nessa briga, né? Bom, continuando a conversa, o jovem ficou calado diante de tal resposta e o professor, feliz, se regozijava de ter provado mais uma vez que a fé era um mito. Então o professor se provou com essa pergunta que Deus é mau e a fé é um mito. Bom, outro estudante
Toda classe tem um Joãozinho, né, gente? Nessa tinha também. Lembra lá do Joãozinho? Faz pergunta. Escreve. Outro estudante levantou a mão e disse: professor, posso fazer uma pergunta? O professor, lógico, foi a resposta. O jovem ficou de pé e perguntou ao professor: o frio existe? O frio existe? Você está de casaco, o frio existe, né? Opa! Que pergunta é essa? Lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? Você sentiu frio, está de casaco. Então, frio existe. Mas olha só o que o menino respondeu: de fato, Senhor, o frio não existe. O frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio na realidade é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto é suscetível ao estudo e quando possui e transmite energia, o calor é que faz com que este corpo tenha ou transmite energia. Perante a física, o frio não existe. O frio é uma ausência de calor. O mal existe? Não sei. Vamos falar que e existe a escuridão. O aluno chato lá, o Joãozinho, perguntou de novo. Continuou o estudante. E o professor, lógico que existe, né? E o estudante respondeu novamente, comete um erro. Petulância do Joãozinho, né? Professor de universidade. Se bem que ele não era Joãozinho, era um rapaz. Senhor, a escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência da luz. Se apagarmos tudo, escuridão. Acendeu uma luz, então a escuridão por si só não existe. O que existe é a ausência da luz. O mal existe? Isso muda todo um conceito de nós encararmos a sociedade difícil que vivemos, gente. Bom, aí ele dá mais uma resposta e finalmente o jovem perguntou ao professor: o mal existe? E o professor, mais uma vez, senhor de si, claro que existe. Como disse, o que existe? Estupro. Estupro é o mal? Assassinatos, crime, violência, essas coisas são o mal. São ou não são o mal? Então o mal existe? Joãozinho tinha perguntado a Deus, ao professor, se o mal existe. O que o estudante respondeu? O mal não existe, pelo menos por si mesmo. O que existe é a ausência do bem. Na verdade, a ausência de Deus no coração dos homens. Não existindo a presença de Deus no coração dos homens, ele escolhe errado e se compromete perante as leis divinas. Então o mal é não ter Deus no coração. Uma vez que eu acendo a nossa luz interior, o mal não existirá mais. Ele existe enquanto não tiver luz. Então, todos esses fascínoras, assassinos, o que ele tem é ignorância das leis de Deus. Ele pode ter o conhecimento, e ele erra porque ele conhece. Porém, ainda não fixou em sua mente que Deus, ou que o bem, é aquisição da parte moral. De entender que nós chamamos de Deus, o que nós podemos fazer para nos melhorar. O mal vai terminar, mas só para terminar o diálogo, e ele vai dizendo que Deus não existe, o mal é resultado da humanidade. Só para nós terminarmos, por volta dos anos 1900, esse jovem foi aplaudido de pé, e o professor apenas balançou a cabeça, permanecendo calado, dentro desse contexto que é para a nossa reflexão. Imediatamente o diretor dirigiu-se àquele jovem e perguntou qual era o seu nome. E Joãozinho nada mais, nada menos do que Albert Einstein. Então, meus amigos, a origem do bem e do mal está muito relacionada a ter ou não ter, não é uma coisa piegas, Deus presente no nosso coração. É desenvolver a nossa parte moral, desenvolver o nosso intelecto, voltado para as situações que vão agregar valores espirituais, não são valores materiais, que consequentemente também vão aparecer, mas principalmente valores espirituais, porque é o espírito que sobrevive, é o espírito que vai angariar toda essa situação de bem e de mal. Nunca mais eu pensei que o mal existe.
Nunca mais eu achei que uma pessoa era má. O que existe é pessoas ignorantes das leis de Deus. A mensagem era essa, dentro do tempo que nos permite. Muito obrigado pela atenção. Você faz a prece. Faça a prece. Agradecendo então a Deus mais essa oportunidade de aqui estarmos. Agradecer aos bons espíritos aqui presentes, que nos envolvem nas suas harmonias. E que essas informações, breves reflexões em nossas vidas, nos ajude a cada vez mais refletirmos sobre os nossos atos, refletirmos sobre as coisas do universo, da nossa cidade, do meio em que vivemos, para que tenhamos mais condições de nos comportar de acordo com os preceitos evangélicos, com os preceitos de Cristo, porque o Cristo, conforme os próprios Espíritos nos diz, ele traz a verdade absoluta da forma da conduta moral que precisamos então caminhar nesta vida. Observando esses preceitos, nos esforçando para conseguir alcançar alguma parte dela, pelo menos agora, com certeza estaremos alcançando os nossos objetivos já nessa encarnação. Que os bons espíritos nos acompanhem hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Muito bom.